prazer estar aqui com vocês aqui na nossa Casa do Livro e hoje recebendo esses dois autores sensacionais, Ricardo Lízias e o Pedro Augusto Bahia. A gente tem essa mesa que chama Literatura Hoje, que é uma coisa um pouco ampla, acho que a gente pode conversar sobre vários assuntos em torno disso, né? Vou fazer uma apresentação breve, para a gente começar o papo, e depois eu vou abrir para perguntas de vocês. O Ricardo Lízias é autor de vários livros, Divórcio, O Céu dos Suicidas. Pela Record, ele publicou o Diário da Catástrofe Brasileira, ano 1, O Inimaginável foi eleito, e o ano 2, Um Genocídio Escancarado. Idealizou também Eduardo Cunha, pseudônimo, autor do Diário de Cadeia, com trechos da obra inédita Impeachment. Mas esse não sou eu, esse é o Eduardo Cunha, pseudônimo. Eu não sei se o advogado dele está aí e tal, então... O Pedro Augusto Bahia é servidor público estadual no Pará, doutor em Psicologia Forense pela Universidade de Coimbra, e o Corpos Benzidos em Metal Pesado é o primeiro livro dele, venceu este ano o Prêmio Sesc de Literatura na categoria Contos. Eu queria começar falando em catástrofe, né, que é uma palavra que une vocês dois de alguma forma. Os dois livros do Lízias analisam a conjuntura brasileira de forma original, sem concessões. O livro do Pedro é ambientado na região norte do país, mostrando a precarização das cidades, a violência, de certa forma, a atuação ou não atuação, né, desse governo que está acabando. E eles começam, os dois livros, né, tanto o Diário 1 quanto o livro do Pedro, começaram a ser escritos no momento em que teve a eleição que elegeu, né, o presidente que está indo embora. E como a catástrofe, né, essa palavra aí deu início à narrativa de vocês. Queria que vocês falassem um pouco disso, dessa palavra com relação à narrativa. Por favor. Olá, gente. Bom dia. Tudo bom a todos? Primeiramente, agradecer, né, por esse momento, essa oportunidade de estar aqui, né, diante de todos vocês, e principalmente ao lado do Ricardo Lízias. Né, admiro muito o seu trabalho, a sua literatura. E a gente está podendo conversar sobre essas temáticas, né, que são imprescindíveis em qualquer sociedade, né, mas na nossa, nos últimos anos, a gente viu que falar, né, de catástrofe é impossível não falar, né, ela está aí acontecendo o tempo todo, muito próximo da gente. E quando foi montada, né, esse momento aqui, eu achei muito oportuno mesmo, né? Porque quando eu comecei a escrever esses contos, aí quando foi em 2020, durante já a pandemia, né, eu tive acesso aos textos do Lízias, né, já do Diário da Catástrofe, e eu comecei a rever o quanto, né, aquilo também estava presente não apenas em mim, né? Eu comecei a escrever esses contos em 2018 mesmo, né, durante o segundo, mais propriamente durante o segundo turno das eleições, né? Havia um sentimento de extermínio, né, de qualquer grupo. E aí, no livro do Lízias, eu achei muito interessante os pontos, eu até marquei, acabei riscando o teu livro, é algo que eu não costumo fazer, mas eu precisei marcar isso, né? Da questão que tu falas muito dos grupos minoritários, né, como foram atacados, né, e como isso já era um sinal, né, dessa catástrofe, mas muita gente não se atentou. E, em 2018, no segundo turno das eleições, foi justamente isso que eu senti, né? Eu comecei a ouvir relatos de amigos, né? E mesmo eu ouvia, né, desse ataque à comunidade LGBTQIA+. Né? Então, por exemplo, eu tive um amigo que ele foi participar de uma zona eleitoral, né? Ele era mesário, e alguém na fila de votação gritou: "Morte aos viadinhos". Né? Então, assim, ouvir esse tipo de coisa, né, gera um sentimento de que há um extermínio mesmo, né, sendo programado e acontecendo. Então, naquele momento, eu comecei a escrever o primeiro conto, que é O Ano do Delírio, né, que está dentro do livro. Ele tinha um pouco mais de situações relacionadas, né, a isso que eu ouvia, eu acabei um pouco tirando e colocando em outros contos também, que tratam também da homofobia, porque, afinal de contas, quando a gente fala de devastação ambiental, né, parece que está dissociado da questão também do extermínio das minorias, e não é, está totalmente entrelaçado, faz parte mesmo de um projeto sistêmico de extermínio de tudo aquilo que parece ameaça para esse sistema, né, que cobra
que quer lucrar em cima de tudo, da natureza e dos corpos. Né? Então, a Eliane Brum, a jornalista, ela traz essa ideia, né, de que está tudo associado. Então, é por isso que no meu livro, eu achei interessante, nos diários do Lísias, né, também ele coloca muito, pontua isso, né, esse extermínio das minorias e do meio ambiente, né, porque está associado. Olá. Bom dia a todos. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, Pedro, pela companhia. Aqui está gostoso, né? Aqui o gerador de vocês é bom. Enfim, eu concordo com o que o Pedro disse, né? No geral, quando a pessoa é racista, ela também é homofóbica, né? E ela também destrói, um conjunto que vem todo junto e vem. E isso vem na história do Brasil praticamente desde sempre, desde o que nos forma. Mas nós tivemos uma catástrofe, né? A catástrofe foi que, de repente, em vez da nossa luta ter obtido algum resultado, né, no combate a isso, ao contrário, essas pessoas dobraram a aposta, assumiram que elas são assim, foram à TV dizer: nós somos isso, vocês devem votar em mim porque eu sou racista, e votaram. Não é exatamente isso que ocorreu. Não é, isso foi uma coisa clara, né? Foi uma propaganda. Eu colecionei as propagandas, né? E era assim que as pessoas falavam: votem em mim porque eu sou homofóbico. E nós precisamos combater essa população. E as pessoas votaram. Então, isso não foram todas as pessoas, né? Isso precisa ficar claro, isso precisa... Quer dizer, isso precisa ser demarcado, né? Houve uma população... Quer dizer, como eu posso dizer? Se, observando os mapas eleitorais, se só as pessoas mais pobres tivessem votado, o presidente seria outro. Isso todo mundo sabe, né? Agora, o problema é que a coisa foi a elite, né? A elite foi se espraiando, se espalhando, os brancos, né? Não só os brancos, como a branquitude, né, que compreende toda essa situação. De repente, a pessoa foi eleita. O que foi mais espantoso, que não só foi eleito, como realizou o seu programa de governo, que era exterminar as pessoas, porque veio uma catástrofe médica. Essa catástrofe médica poderia ter sido circulada, como foi circulada, como foi tratada na Bolívia, no Paraguai. Quer dizer, em praticamente todos os países ela foi tratada, e aqui a catástrofe, a situação médica, de novo fizeram uma aposta, não é? Que é o seguinte: olha, é uma situação que vai morrer 1% da elite e 20% das classes vulneráveis. Então a gente vai bancar. Essa conta e esta frase, com um pouco de diferença, foi falada por um empresário. Ele disse: olha, vão morrer não sei quem dos nossos. Situação ainda mais problemática, que era esse 1% da elite seriam, sobretudo, como alguns empresários também falaram, os idosos, não é? que eram esses. Não é? No hospital em que eu fiquei internado, as pessoas que eram um hospital muito de elite, a maioria que faleceu eram, de fato, os idosos, que não conseguiam suportar o nível de o tratamento muito violento. Nas outras classes sociais, aí eram todos. Então, a elite achou que valeu, deu, vamos fazer essa aposta. Fizeram, e as pessoas morreram. Quer dizer, então, a gente viveu uma situação em que o pior do Brasil, que sempre existiu, resolveu mostrar a cara, né? E resolveu ter um ganho assumido por isso. E deu certo, né? Assim, isso que é uma das coisas que a gente fica, que eu pelo menos fico muito espantado, né, com uma situação toda. E aí a gente fica pensando, o que a gente faz agora, né? O que a arte vai fazer agora, né? O que a gente vai conseguir enfrentar, né, a partir de agora, uma situação como essa? É um trabalho difícil, né? E foi a sua decisão escrever pela primeira vez não ficção. Você, quando começou os diários, que foi no dia que Bolsonaro foi eleito, no segundo turno, você já imaginava que ia fazer um livro, ou você começou a escrever? Como foi essa ideia nesse dia? Assim, vou começar a escrever para ser um documento, para ser um livro mostrando isso. E você imaginava que ia ser dessa forma? É uma boa pergunta.
eu trabalho um pouco, eu começo a fazer minhas coisas um pouco escondido, um pouco, e na verdade foi a editora que me, na verdade foi o trabalho contrário, né? A editora que organizou, assim, não, então eu estava fazendo as minhas coisas ali, então o livro tem os 2 editores, era o Carlos Andreasa e depois o Rodrigo, então os editores é que ordenaram aquilo, eu estava fazendo as minhas campanhas, os meus estava xingando as pessoas, o de hábito, assim, né? Eu estava fazendo a minha propaganda política ali, eles chegaram e falaram, vamos tentar organizar isso, fazer um livro, então, e aí eu fiz, né? O livro nesse sentido, como um trabalho editorial. Tudo que eu tenho feito nos últimos anos é um arranjo entre os meus problemas, as minhas questões, e os editores organizando a minha cabeça um pouco difícil, assim. Então foi isso que ocorreu. Mas até a opção por fazer não ficção, não da forma como você vinha fazendo, que mistura um pouco a realidade com a ficção. Eu acho que no nosso momento a questão ficção, não ficção é uma questão que ela não é a questão central, né? Eu não sei. Eu acho que existem que a realidade já está tão problemática, que isso é ficção, isso não é ficção, já ficou um pouco de lado diante de uma situação, não é? Quer dizer, se o Fernando Bonassi está ali, né? A gente viajou há uns anos atrás. Se naquela nossa viagem a gente tivesse falado desse Brasil de hoje, o pessoal lá ia falar assim, isso aí é inverossímil, né? 2 anos antes do atual presidente ter sido eleito, se a gente tivesse falado, iam rir da nossa cara. Falaram, esse cara não vai ser eleito nunca. Na verdade, falaram para mim 20 dias antes. Né? 20 dias antes da eleição, ainda tinha gente falando, isso não vai ser eleito, jamais. Então, a gente precisa enfrentar, como o Pedro falou, a pessoa vai numa fila de votação e ofende o mesário. É uma coisa completamente impensável, assim. Não, talvez as pessoas até pensassem isso, mas um ato como esse ali no meio era uma coisa fora quando nas outras eleições, né? Então tem uma situação para a gente que trabalha com essas criações de discurso, com essas essa situação é muito difícil, porque assim, a gente tem uma não ficção, uma realidade ficcional, uma realidade inverossímil, não, uma realidade, não sei, quando o atual presidente a primeira vez foi falar na ONU, era melhor ter mandado Marcelo Adnet, sabe, assim, porque aí ele ia imitar, e aí o presidente parecia a imitação do Marcelo Adnet, então se vira uma situação toda completamente impalpável, né? Sim. Pedro, você falou que começou pelo conto O Ano do Delírio. E como você, os outros, para fazer esse conjunto de contos que eles têm uma unidade, né? Então, o mote inicial foi O Ano do Delírio, né? Quando eu estava muito mobilizado por esse sentimento de extermínio, né, de medo do que iria acontecer, tanto é que tem uma situação engraçada, mais trágica também, porque eu coloquei um pouco isso no conto, e aí tem a ver com o que o Lisa está falando dessa fronteira, né? Que talvez não seja tão o mote principal, porque a gente não consegue manter essa fronteira do que é ficção e do que é realidade, né? Mas eu tomei um porre no Réveillon de 2018 para 2019, né? Porque eu não queria ver aquilo, né? Aquele homem subindo aquela rampa. E aí foi bem impressionante mesmo isso. Eu trouxe um pouco esse sentimento, né, para o conto. E aí, depois, o que acontece? Quando você começa a produzir, né, essas narrativas ficcionais, você começa a entrar num mundo também, né, de fabulação. E aí você começa também a refletir sobre o que você está produzindo e você, no seu local também, né, de onde você está olhando, né, para o mundo. Então, eu estou olhando para o mundo como uma Amazônida também. Né? Eu nasci em Abaetetuba, no Pará, e é uma cidade que ela tem um nome indígena, né? A origem dela é Tupi, mas lá não tem mais povos originários, né? E foi exterminado na cidade. Então, assim, é um processo de extermínio, né, que vem de muito tempo. E aí, quando eu comecei a refletir sobre isso,
é como se fosse uma conexão que você tem também com o seu texto, né, e com o material que você está absorvendo. Começou a surgir nos textos, nos contos, também essa questão da natureza. E aí houve aquele episódio entre 2018 e 2019 que a fumaça atravessou o país, né, não apenas os estados brasileiros, mas também chegou a outros países da América do Sul. E aí você vendo, né, pessoas de outros estados, né, protestando, né, que a fumaça está chegando lá, mas a gente tem que entender também como é que ela é produzida, né, por que ela está sendo produzida em nome de quê, e pensar também numa população que está lá, né, onde essa fumaça está sendo produzida, e como essa população também está sofrendo e sendo explorada. Né, então, eu comecei a ampliar, né, a inserir personagens ribeirinhos, personagens quilombolas, né, indígenas, que são o meu contato também lá, né, o que eu vejo. Eu moro em Abaetetuba, mas trabalho em Barcarena, que é um outro município que é próximo do polo industrial de Vila do Conde, que é onde está presente as mineradoras, a Lunorte, a Albrás. Há um porto de Vila do Conde que é de escoamento para grãos, né? Então, agora, por exemplo, há um projeto de construção de um porto da Cargill, próximo a Abaetetuba, que possivelmente vai expulsar a comunidade ribeirinha. Né? Então, assim, durante esse trajeto de casa para o trabalho, são 35 quilômetros. Né? Então, ao longo dos últimos 10 anos, que é o tempo que eu trabalho lá, eu vi a paisagem mudar. Né? E não é uma mudança sutil, né? Que apenas porque eu conheço, estou observando, é uma mudança brusca. Né? Você vê famílias migrando, sendo expulsas, né, dentro do seu próprio território. Então, hoje em dia, no Brasil, a gente tem populações que estão em exílio, né? Indígenas que são expulsos, vão morar na periferia das grandes cidades, né, quilombolas, ribeirinhos. Então, eu tentei trazer também, né, nos meus contos, um protagonismo para essa população, porque, afinal de contas, quando a gente fala de extermínio, a gente também tem que falar, mas quem é que está resistindo? Quem é que está tentando? Eu penso assim, quem é que está carregando o mundo nos ombros, né? Então, tanto é que o meu livro ele começa com um conto num acampamento de madeireiros na Transamazônica e termina com 2 transexuais cruzando a fronteira entre o Brasil e a Venezuela. Porque foi o movimento feminista e o movimento LGBTQIA+, que avisou, né, fez muitos avisos de que esse governo, né, dos últimos 4 anos, iria implementar um projeto de extermínio. Então, não haveria como, nesse livro, eu não retratar isso, né? Porque, para mim, é muito evidente. Qual o momento mais difícil da escrita de vocês nesses livros? Qual foi o momento de vocês? Foram todos, eu acho. Eu acho que a gente, pelo menos, a gente vive uma situação, um contínuo pesadelo, assim, né? E, sobretudo, eu acho um momento que eu ficava pensando, isso não devia ter existido, né? Eu tinha que estar escrevendo outras coisas, né? Tinha que estar fazendo outras coisas, não é? Vendo, então, eu pelo menos não tenho um sentimento de bem-estar, assim, escrevendo, não é o que me eu sinto tem um mal-estar, realmente, né, da situação toda. Então, para mim é sempre muito difícil e só piorou. A situação realmente só ficou muito difícil, né? Eu só espero que melhore, né? Que melhore a partir do ano que vem, enfim, eu sou de São Paulo, nós elegemos ali um governador, eles elegeram, né? Eu não. Eles elegeram ali um governador que já começou a entregar as escolas, já vai fazer negócio de escola militar e não sei das quantas. Mas, pelo menos, eu acho que a gente pode ter, pelo menos, um respiro, né, de uma situação que dê para a gente ter um pouco de tranquilidade. Eu não espero a literatura, ou melhor, a redação, não é o que me traz assim um conforto, né? Mas, pelo menos, ela me dá uma espécie de alívio no sentido de que eu não estou... É o que eu me sinto não sendo cúmplice, né? Não participando, porque do meu resto é tudo... Todos os meus vizinhos, todos...
Quer dizer, eu fico ali numa condição muito difícil, né? Ali em São Paulo. Então, pelo menos com a literatura, eu não tô sendo cúmplice, nem na literatura, nem no meu voto, né? Que são a mesma coisa. Eu não sou cúmplice dessa situação. Enfim. Eu compartilho também esse sentimento de angústia, né, durante a produção dessa arte, né, dessa literatura, porque há esse sentimento de extermínio, né? Então você está sentindo que alguma coisa vai piorar e não melhorar, né? Mas aí também quando você está escrevendo ficção, há uma possibilidade de você criar também perspectivas para os personagens, né? Perspectivas que podem ser diferentes dessa realidade, né? Ou então mostrar uma direção, né? E eu, assim, durante o período, esses últimos 4 anos, eu pensei também muito na questão do afeto, né? Muita gente, aquela coisa do ninguém solta a mão de ninguém, né? E em alguns nichos mesmo, né, foi isso, né? As pessoas contaram com os amigos, né, com pessoas que pensavam igual a elas, porque o pesadelo estava muito perto. Você tinha um vizinho, né? Você tinha um familiar, um pai, um irmão, né, que pensava como essas pessoas, né, que estão aí no poder. Então, embora eu tivesse sentimento de angústia durante a escrita, mas eu tentei também meio que salvar os meus personagens, né, de alguma forma. E aí, meio que, ao longo da narrativa, eles vão meio que se salvando também com essa possibilidade de afeto, né, que tem muito a ver com a sua própria identidade também, né. Por exemplo, lá em Abaetetuba tem o artesanato do Miriti, né, que o artesanato que é feito pela comunidade ribeirinha e tem influência indígena, quilombola. E o Miriti, o significado dele é baseado em uma lenda indígena, né? E só se conhece hoje essa lenda indígena porque uma escritora da cidade foi até a comunidade ribeirinha e fez o registro, né, dessa história, porque senão ninguém conheceria. E essa história ela tem a ver com a indígena Uaraci, que significa, o nome em tupi, é a mãe de todas as frutas. Então, assim, você tem ali uma história, né, uma cosmologia para aquela fruta, para aquele artesanato. E os personagens eles trazem isso, né, como uma forma de você também ter uma comunhão com a natureza. Então, de certa maneira, eu meio que fui direcionando a narrativa também para mostrar pontos, possibilidades, né, de salvação. Só queria complementar o que eu disse, porque uma das grandes questões, eu tenho a impressão também, é que, por exemplo, não sou eu que sou exterminado, né? Isso é uma coisa muito clara e que, para mim, precisa ser muito claro. Diante da realidade toda, por exemplo, São Paulo, tem um extermínio, a polícia extermina uma parte da população todos os dias. Eu faço parte do grupo que dou ordem para a polícia, né? Quando eles chegam perto de mim, eu falo para eles. Então, isso para mim, é uma coisa muito forte, né? Eu tenho que ter claro isso o tempo todo. Eu não sou da comunidade vítima. Então, isso também é um pouco angustiante, né? Se a gente tem essa necessidade de fazer um texto que tenha uma consciência, uma consciência real, né? Uma consciência de uma situação. Então, isso causa uma espécie de contexto duro também, né? Para mim. E essa forma que você leva também para os seus personagens, seus protagonistas. Exato. Eu tenho um pouco de dificuldade, né, com todas essas situações, personagens, e eu nunca sei muito bem exatamente quem são as personagens, não é? Quem sou eu, quem é o narrador, como as coisas vão um tanto quanto se dando, né? Por exemplo, como nesse livro que é um diário, mas é um diário que muitas vezes também entra em deriva, dada a situação toda. Eu não me sinto muito seguro, né? Eu não me sinto seguro com a teoria literária. Personagem, narrador, tempo, espaço. Essas coisas não me agradam tanto, assim, né? Quer dizer, pelo menos eu não acho que tudo isso seja tão... me ofereça uma segurança muito grande. Pelo contrário, eu me sinto sempre muito à deriva nas situações todas. E isso dado por uma série de situações diferentes, desde o fato de que eu venho dos grupos mais elitizados. Perdão, é que ontem eu falei demais, então eu estou um pouco rouco. E desde que eu venho dos grupos mais elitizados até o fato de que eu tenho também eu ofereço para o leitor, ou eu provoco, eu tento mostrar para o leitor situações que também são situações complexas, né, em vários aspectos. Então, eu sempre sinto tudo muito à deriva, né?
assim. Pedro falou na questão Alô? Não. Falou na questão do afeto, e eu queria que você falasse um pouco como isso passa na sua literatura, e também tem muito de provocação. Você tem essa coisa de querer provocar o leitor, né? E aí também queria que o Pedro falasse disso, da provocação. Como é que vocês trazem o leitor dessa forma, com afeto e ataque, diríamos assim? É uma pergunta importante também. Para mim é sempre uma situação que, como eu estava dizendo, é como eu ando aqui, né? Então eu ando aqui e tal, e aí existe uma parte das pessoas que estão aqui que vem me abraçar, que me adora, é uma coisa fantástica. Então é uma espécie de que adoram meus livros, sabem os nomes, conversam tudo. E aí tem também um outro grupo que eu olho para a pessoa e falo, você vai me bater, né? Porque é aquele olhar assim, fica nunca tem nunca tem uma espécie de meio termo mesmo. A situação é realmente essa para mim, né? Ou não que eu não estou querendo fazer nenhum tipo, eu sei disso, né? E eu tenho a responsabilidade diante dessa situação, né? Eu nunca quis que fosse uma outra coisa quanto a isso, né? Mas eu sempre sinto uma coisa bem interessante, que eu sempre acabo percebendo, assim, sei lá, a pessoa lê o livro, sei lá, ela lê o Diário da Catástrofe Brasileira, então, ou ela é cúmplice, depende muito como ela própria se comportou diante da situação, mas ela acha que sou eu. Entende? Ela interpreta o texto da forma como ela é livre para interpretar. Depois que ela interpreta, ela vem e me culpa, né? Então, e aí eu levo bronca. Não, broncas eu não levo, porque as pessoas que olham feio nunca vêm na minha frente, nunca vêm me dar uma, nunca. Realmente a pessoa nunca vai chegar e falar, às vezes vão aos jornais, aí me agridem violentamente nos jornais, fazem essas coisas, achando que vai me acontecer alguma coisa comigo e não vai acontecer nada. Mas assim, a mim nunca me ocorreu isso. Mas então eu tenho às vezes sempre essa impressão de que as pessoas, um grupo de pessoas não vai ter a responsabilidade de compreender que ela é responsável pelo sentido que ela dá do que eu escrevi. Então, o meu lado dessa situação é realmente colocar as pessoas em maus lençóis, mas elas também me colocaram, não é, em maus lençóis, faz tempo. Então, você tem ali exato, você tem ali um jogo de problemático, e aí a gente vê como a coisa vai se dando. Agora, como eu também penso, você se sentir provocado pelas minhas coisas, como as pessoas se sentem, não é à toa que esses generais mandam em tudo, nunca são julgados, fazem qualquer coisa, as pessoas não enfrentam nada, né? As pessoas e ainda processam a mim, não a eles, né? Quer dizer, esses Pazuello, não sei das quantas, essa gente toda, eles vão todos sair livres, né? Como eles estão ali aguardando. E os processos vão ser contra quem? Contra os artistas, né? Contra é uma sociedade muito, uma sociedade muito dessa coisa do medo, assim, né? As pessoas vão lidando e esses grupos de poder, eles vão controlando os medos das pessoas. A gente vai vendo, olha, vocês vão ter medo porque a gente é uma força armada, esse exército, uma coisa que nunca fizeram nada que preste para o país, nada. A gente está aqui até amanhã, faça uma pesquisa e alguém me arranja alguma coisa que o exército fez de bom para o país. Nunca não fiz. O que eles fizeram? O que essa gente fez? Quer dizer, 64 não precisa falar nada. O que fazem na Amazônia, bom, nem preciso dizer, mas eu estou do lado de uma autoridade nesse caso. Intervenção no Rio, Marielle Franco. Aí vão controlar a pandemia, 700, quer dizer, mais mortes em qualquer outro país do mundo. Essa gente nunca fez nada e ainda está posando como controladores da situação toda, não é? Quer dizer, fica tudo e o pessoal olhando feio para mim e tal, é um negócio louco, assim, as coisas meio um pouco, sei lá, é um pouco engraçado, na verdade, né? Um pouco estranho também tudo isso, né? Enfim. É muito interessante essa pergunta. Eu estava aqui lembrando do livro do Lísias também, que ele fala em algum momento dessa capacidade que parece que eles perderam de imaginar. Eles não conseguem imaginar, né?
E aí, talvez, com a ficção, a gente também pode... É claro, é o meu primeiro livro, né? Então, assim, a gente precisa ver como é que vai ser, né? O que é que os leitores vão achar, né? Qual é que vai ser a opinião. Então, eu não tive algo muito intencional, né? O que é que eu quero ocasionar, né, com isso. Mas eu coloco muito essa possibilidade, né, de você de criar personagens e realidades, né, perspectivas que fazem também leitores, né, de outras geografias, que estão situados em outras geografias, né, assim como essa fumaça que atravessou o país e incomodou muita gente, né, mas você também atravessar pela leitura e ir até esses locais, né, e ver um pouco a realidade. Por exemplo, tem um conto que é o Carne de Boi, que é sobre um naufrágio de um navio que houve lá na região próximo do porto de Vila do Conde, em que estava 5.000 bois vivos dentro desse navio e afundou, né? E a grande parte dos bois morreram afogados, e aí então você tem a poluição dos rios, e alguns bois que sobreviveram, parte da população pegou, né, para se alimentar. Então, assim, como eu trabalho em Barcarena, é próximo, quando a gente passava na estrada, a gente sentia o odor mesmo, né? Então, assim, houveram medidas sanitárias, né, para retirada de algumas pessoas de lá, né, porque é poluição e é maléfico para a saúde mesmo, né? Então, quando eu trago esses personagens naquela realidade sobre algo que é jornalístico, porque está na imprensa esse fato que aconteceu, mas aí eu trago personagens ficcionais, eu crio também perspectivas, né, para esses personagens e para que o leitor possa ver possibilidades dentro dessa narrativa, que está articulada com a realidade, né, não está dissociado. Para que as pessoas possam olhar. Então, acho assim, que talvez o grande incômodo que eu possa provocar, né, eu não sei, porque é meu primeiro livro, é talvez de dizer, olhem, né, para isso. Vocês falam tanto de proteção da Amazônia, vocês falam tanto de proteção dos povos originários, de ancestralidade, mas vocês conhecem também a literatura que é produzida lá? Né, porque também a literatura ela é essa ferramenta, né, de olhar para o outro, de alteridade, né, de aproximar. Né, você não sabe nunca se você vai conseguir, porque é um processo muito individual também, né, coletivo, claro. Mas eu acho que, com os resultados dessa eleição, né, talvez isso esteja mostrando uma mudança, né, de perspectiva da gente. Enfim, eu vi muita alegria, muita comemoração, né. Na minha cidade, o Lula ganhou com 70%. Né, então, assim, a gente via a alegria das pessoas, né, se libertando de alguma coisa. Bom, vou abrir para as perguntas agora. Só posso falar uma coisa sobre o que você disse? É bem rápido. O leitor, sobre o seu livro, ele vai pensar coisas que você jamais pode imaginar que ele pense. Exato, ele vai achar que é você que está na história, e ele vai achar também, outros vão achar que são eles. Não é? Sou eu, você escreveu a minha história. Assim, é uma coisa impressionante. Assim, os sentidos que as pessoas vão construir são completamente inimagináveis, assim. Olá, bom dia. Me chamo Caio, eu sou do Pará também, então muito prazer estar te vendo aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta, mas antes de fazer um contextozinho para a pergunta. E assim, uma semana depois das eleições, do primeiro turno, teve o Círio de Nazaré, né, que é uma das maiores festas religiosas do país, e o presidente foi nos visitar, né, e estava utilizando como um artifício, né, uma festa religiosa com uma grande quantidade de pessoas do Brasil inteiro, e estava desvirtuando aquele momento para trazer um pouco do apoio do Pará, que não era verdade, né, mas estava usando aquilo como um artifício político, né, como propaganda. E aí, além disso, né, depois do segundo turno, com a derrota, a gente está percebendo que, durante essa transição de um governo para o outro, a gente está tendo, por exemplo, muito material sendo produzido pela nova oposição, né, os antigos eleitores do presidente da República. Então, eles estão pedindo intervenção até extraterrestre, ou seja, nós estamos falando aqui desse material de ficção, né, que é um material de ficção, mas é muito real, muito próximo. Então, vocês, como autores, vocês já têm material sendo dado, né, na mão de vocês aí, construir novos personagens nessas distopias, né, futurísticas, mas, na verdade, está tão próxima da gente. E, assim, vocês conseguem se projetar para o ano que vem, para as próximas obras? Vocês conseguem se desvencilhar desse material sendo produzido? Ou seja,
as personagens de vocês, elas vão estar... Vocês conseguem se ver não politizando isso? Vocês conseguem sentir essa paz de espírito? Porque eu imagino que ano que vem será um momento de muita luta ainda, né? Não vai ser aquela coisa da paz, nossa, aquele suspiro. Foi um resultado muito apertado. Então, vocês, de fato, se sentem preparados, vamos dizer assim, para as próximas obras vamos construir, me sinto à vontade para construir personagens mais leves, ou vocês ainda se sentem, eu preciso lutar um pouco mais e colocar um pouco mais de pitadinhas, né, de esclarecimento para a população? Assim, eu não quero nada dessa gente, né? Assim, eu quero distância dessas pessoas. Exato, o que eu quero é isso. Eu quero realmente, e eu consigo essa distância, porque, por exemplo, eles não estão aqui, né? Assim, aqui não tem nenhum. Se a gente faz uma eleição aqui, o atual presidente lá, ele não ganha nem como em Paraty inteira, né? Durante a Flip inteira, se tiver a eleição, então tem uma... a gente vive uma... Tem que aprender, eu quero distância de todas essas pessoas. Segunda coisa, eu odeio essas pessoas, né? Eu não sinto nenhum tipo de sentimento que tenha qualquer positividade. Eu detesto essa gente, não é assim? E essas pessoas são minhas inimigas. E na minha opinião, a gente precisa enfrentar essas pessoas com a força, não é que elas merecem, a qual a gente nunca enfrenta. Né? Esse é um fato. Agora, a impressão que eu tenho tido do que está acontecendo neste momento é que essa gente, elas, na verdade, estão fazendo manobras para não serem julgados. Eu tenho a impressão que essa pressão que estão fazendo agora não é para dar alguns, que muita gente, alguns sim estão ali apoiando, mas eu acho que a maioria dessas pessoas está manipulando um determinado cenário, não é, para que foi o que aconteceu no fim da ditadura, né, uma coisa muito parecida, que assim, a gente sai, mas vocês não nos julguem. Se vocês tentarem, a gente é capaz de criar um caos absolutamente gigantesco. Eu acho que a gente tinha que criar esse caos e tinha que enfrentar essa gente mesmo, porque senão eles vão voltar, não é? E quando eles voltam, a situação pode ser a gente imagina quem que se o atual presidente já foi, imagina aquele que foi eleito com não sei quanto mais votado do país de Minas, aquele garoto. Aquilo vai ser ainda pior, não é? Quer dizer, porque é isso que eu escrevi no livro. A gente não conseguia imaginar uma coisa pior até que esse sujeito foi eleito. A gente também não consegue imaginar uma coisa pior do que a gente viveu. Mas ela sempre vem, né? Ela sempre pode aparecer. Então, eu tenho essa impressão, né? Eu não pretendo criar nada leve mesmo, assim, eu nem consigo. eu nem sei como faria, né? Talvez funcionasse, mas as minhas questões são outras, né? Assim, enfim. Bacana. É Caio, né? Seja bem-vindo à Flip, Caio. Bom, foi o meu primeiro livro, né? Então eu não tenho... Estou vivendo ainda esse momento, né? E a gente está vivendo também muito todo esse processo, né? Agora de tentativa de retomada, mas até na finalização desse livro, o último conto, ele traz um pouco, né, tem ali alguns elementos, né, que apontam um pouco uma tentativa de a gente olhar para uma possível reconstrução, né? A personagem do conto está voltando para o Brasil, né? Ela ficou muito tempo meio que quase em exílio, praticamente, na Venezuela, e essa transexual está retornando, né, para o Brasil, então ela está com um sentimento de medo, né, mas também há ali uma possibilidade de encontrar um novo país ou de construir um novo país, né? E claro que, como você falou, né, a gente não tem esse sentimento bonitinho, né, de achar que as coisas vão ser assim tão arrumadinhas. Por exemplo, eu fui de Abaetetuba para Belém e não tinha visto ainda os manifestantes, né, desses que estão pedindo intervenção militar, parados lá na frente do 14 Bis, na Almirante Barroso, que é uma avenida lá principal. E quando eu vi aquela imagem, assim, parece que eu estava mesmo numa distopia, é algo, sabe, inimaginável. E eu não consigo ainda digerir, né, aquilo que eu vi, daí como eu senti aquele impacto, eu não consegui ainda digerir, né, e pensar naquilo como, na época das eleições, eu tinha muito imagens do que eu sentia. Então, por exemplo, quando essa fumaça atravessou o país, eu
imaginei esse homem enlouquecendo no acampamento na Transamazônica e vi também uma criança caminhando na Transamazônica no meio dessa fumaça. E essa criança caminhando na fumaça na Transamazônica, eu comecei a escrever como um conto também para inserir nesse livro, mas a narrativa foi se alongando. Então, esse é o meu projeto, talvez, de uma narrativa mais longa, de um possível romance, mas eu deixei em stand-by. E as narrativas paralelas dessa narrativa mais longa têm elementos dessa possibilidade de reconstrução, né, que tu estavas perguntando que elementos talvez eu traria, né, agora nesse momento. Eu não consigo ainda pensar, né, sobre isso. Assim, eu estou vivendo ainda esse momento, né, esse livro, esses personagens ainda estão muito presentes em mim, porque quando eu escrevia, eu ficava rememorando os contos em voz alta, que era para ver se eu conseguia ouvir a voz desses personagens, né. Então, muitos contos eu memorizava trechos mesmo, né? Então eu estou muito envolvido ainda nisso. E essa outra narrativa eu não consegui ainda retornar a ela. Mas retornando, né, o que é que eu gostaria nesse livro é de mostrar também essas possibilidades de reconstrução de um país, né, a partir dessa população que foi invisibilizada, né, ao longo desse processo de extermínio mesmo. Oi, bom dia a todos. Meu nome é Alexandre, eu fico muito feliz de estar aqui. Eu te escutei ontem, a gente chorou pra caramba, assim, foi muito legal. Mas a minha pergunta era sobre isso. Eu acho que eu fiz tese de mestrado sobre o sul do Pará, mas meados do século passado, né? Mas eu acho muito legal a gente assim falar, ó, vencemos, sobrevivemos, alguns já foram, né? Mas construir o futuro, né? Então, pensar um pouco na Amazônia também com essa perspectiva de cultura, de produção indígena, de coisas para frente. A gente tem que pensar isso para a gente conseguir continuar sobrevivendo, né? Então, quando você vem falando da Amazônia, eu fico super feliz. Meu avô era paraense, meus pais são amazonenses e tal. Eu queria escutar um pouco de vocês essa coisa do para frente, de como é que a cultura pode ajudar. Enfim, eu gosto dessa pegada de olhar para frente positivamente. Muito bom. Qual é o seu nome? Alexandre. Seu Alexandre. É bem interessante isso, né? De como a gente pode olhar, né, para as características, né? É aquela história. Existem muito Brasis dentro do próprio Brasil, né? Mas a gente precisa dar voz, né, a todo esse Brasil também, né? Conhecer, sair um pouco desse eixo sul e sudeste, né? E conhecer também essa literatura toda que está sendo produzida, né? Porque há algum tempo se falava muito literatura regional, né? Mas não é uma literatura regional. Todo mundo está fazendo literatura, né? E cada literatura tem uma história para contar a partir dos personagens, né, que vivem naquela geografia, que se comunicam de uma determinada maneira. E, enfim, eu acho assim que a partir da cultura, né, amazônica tem muitas questões, né, que a gente pode estar trazendo que permitem a gente pensar nessa reconstrução dessa bola para frente. Né? Até no próprio título, né, eu coloquei esse Corpos Benzidos em Metal Pesado. Né? O livro tem 11 contos, mas eu digo que o título é o 12º conto, porque ele traz uma pequena narrativa, é como se fosse um microconto, ele tem ali uma história. Né? Essa questão da benzição, né, da fé, embora, claro, tenha essa fé que é uma influência portuguesa também, né, a questão dos santos, mas também ali tem uma fé, né, dessa cultura ancestral indígena, quilombola, ribeirinha, que é algo transcendental, mas também é algo que está muito próximo de todos nós, né? Que é esse contato com a natureza, o respeito com a natureza. Né? E respeitar a natureza não é algo futurístico, sabe? É algo assim, muito difícil. Né? É possível. Né? E quando você pensa em respeitar a natureza, é respeitar a biodiversidade. Então, assim, alguém que grita numa zona eleitoral morte aos viadinhos, né, ela não está respeitando nada. Ela não está respeitando os corpos. Né? Então, nesse processo de escrita, em 2018, eu li muito Kafka. Né? Eu me voltei para ler Kafka porque só o Kafka, talvez, para tentar me conduzir para algum caminho, sabe, desse assombro todo. E aí eu escrevi um conto chamado... Esse ano eu escrevi para Kafka, mas eu acabei não incluindo no livro. Né? Talvez a carta não chegou. Eu decidi não incluir o conto nesse livro, mas era um conto em que eu refletia sobre a palavra corpo. Né? Por isso que está no título Corpos. Né? Quem são esses corpos? Quem somos nós que somos explorados? Né? Somos escravizados, somos desrespeitados, né?
Então, eu acho que a cultura, né, paraense, a cultura amazônica, não apenas todas as culturas, mas elas têm algum tipo de ensinamento, algum tipo de prática que respeita o corpo, né? Então, no meu último conto eu falo isso: o corpo, ele é um templo, né? Você é um templo de respeito. Você tem que olhar para o outro, né, para aquelas propriedades físicas do corpo, mas não é apenas propriedade física, é energia, né? Algo que vem muito antes da gente, né? Então, eu acho que tem esse elemento também da cultura paraense para a gente trazer um pouco. Eu concordo com o que você diz, que a gente precisa pensar no futuro e programar a gente para sair de toda essa situação. Eu acho que a gente também, uma boa saída para isso é a gente não repetir os erros do passado, né? A gente não ficar porque senão a gente vai ficar no mesmo lugar, e aí eu também concordo com o fato de que talvez a gente possa pedir apoio, pedir um auxílio dos povos que ainda cuidam da floresta, por exemplo, os povos indígenas que sabem cuidar das florestas, que precisam, podem, talvez, quer dizer, eu sempre fico pensando assim, qual força que os povos indígenas têm que ainda estão vivos? Tem que ter uma força muito grande diante de tudo que foi feito e ainda sobrevivem. Essas pessoas certamente têm alguma coisa para nos ajudar, né? Assim, então, eu acho que isso pode ser de um bom apoio para o nosso futuro, porque nunca foram ouvidos, né? Assim, então, a gente tem um começo diante de algo assim. Primeiro, parabéns para os dois. Pedro, é uma felicidade ter você, porque eu acho que a gente precisa, sim, ouvir essas narrativas, porque só chegando a essas narrativas que você consegue provocar empatia, né, nos outros, o que está acontecendo e tal. Então, eu queria fazer duas perguntas, uma para cada um. Se a esperança para cada um, no Ricardo, está em combate à fake news, se as pessoas conseguem, como é que está isso na sua cabeça? E para o Pedro, em relação a se você acha que o livro consegue causar empatia no outro, porque é o que ele falou, o Caio falou, o país está dividido. A questão é essa, como você consegue trazer essa reflexão para outras pessoas? Porque os 50, né, acho que a gente precisa elevar esse debate. Se no caso do Ricardo, em relação a fake news, como é que ele vê isso? E no seu, se é em relação à empatia. Bom, obrigado pela pergunta. O Ricardo agora falou alguma coisa, né, que eu recebi como um conselho, né, já que é o meu primeiro livro, que a gente nunca sabe o que é que o leitor vai interpretar do nosso texto, né, o efeito que a gente vai conseguir. E embora eu acredito que mesmo com ficção você tem uma intenção, né, a arte tem uma intenção na arte também ali, né, mas algumas coisas ali do texto que você vai criando, que vai surgindo alguns elementos. Eu não sei ainda do que é da ordem daquilo que surge, né? Então eu não sei se com aqueles elementos o leitor, né, vai ter essa interpretação, vai sentir essa empatia, mas eu construo ali elementos, né, que podem possibilitar isso, né? Porque assim a gente está falando de ser humano, né? Então todo ser humano, independente da geografia onde ele está, né, ele está ali se comportando, ele está ali sentindo, né, ele está ali se relacionando com o outro. Então, por exemplo, a gente está aqui, a gente está aprendendo. Eu estou aprendendo imensamente com todo mundo, né? A gente está sentindo as energias aqui. Então, eu acho que, pelo menos para mim, como leitor, né, porque eu também sou leitor, então, assim, como leitor, eu encontrei o meu lugar também lendo outros escritores, né? Escritores brasileiros, escritores russos, né? Então, eu acho que a literatura, essa é uma grande força da literatura, que foi para mim, né? Então, assim, se foi uma experiência também para mim nesse sentido, de conseguir olhar para o outro, né, eu acho que vai. Agora, tem uma questão aqui que eu chamo de nova atenção, que é do Brasil, né? Ainda tem essa desigualdade no contexto da literatura brasileira, né? De dizer que quando surge alguma coisa que não é do eixo Rio-São Paulo, né, de dizer que é uma literatura regionalista, e você já coloca, né, no nicho, e aí parece que você perde, né, a possibilidade de olhar para o texto literário, né, e ver ali elementos que também podem estar presentes em um outro tipo de literatura, né, mas ali você está trazendo uma narrativa que pode trazer elementos específicos daquele contexto. Então, assim,
eu acho que tem no livro, né, na estrutura da narrativa, elementos que podem possibilitar, mas só quem vai me dizer mesmo é o eleitor. E tem uma coisa que o Ulisses fala no livro dele, que sempre ele frisa no final dos parágrafos, que eu achei muito interessante, é que assim, eu sei que os meus leitores estão entendendo o que eu estou falando, e os outros talvez não tenham acesso aos meus textos porque não vão querer se interessar. Então, tem isso também. Será que essas pessoas que vendem para o mercado a questão do extermínio da exploração, né, elas vão querer ler o livro do Ulisses que critica, né? Você não sabe o que vai ser o resultado disso. Eu acho que você tem razão. O termo regionalismo é muito ruim, né? Assim, é um termo que tende porque ele pressupõe que existe um centro. Mas por que o centro não é a Amazônia? Quer dizer, é mero preconceito. Não há absolutamente nada que justifique que o centro... E por que regionalismo não é o que se faz em São Paulo? Não tem nenhuma lógica. Acho que você tem toda a razão. Como se não bastasse, ainda é usado para diminuir, né? Como se o outro fosse o... Porque aí, quando vem, por exemplo, sei lá, o francês, para o francês, regionalistas somos nós, eu e você. Quem está na Amazônia e quem está em São Paulo, que a distância é a mesma, né? Então você fica todo... Não tem, é uma coisa que não tem nenhum sentido, né? Não tem, só serve para isso, para um controle. Mas, assim... A sua pergunta é realmente muito difícil, né? Eu vou contar uma situação particular que eu vivi. Eu estava ali numa situação social, assim, da minha classe social e tal, e aí eu ouvi uma pessoa falando assim, olha, isso aconteceu, deve ter faz um pouco antes da eleição do primeiro turno. A pessoa falou assim, olha, eu não acredito nesse negócio de pandemia. Eu acho que não foi tão grave assim. Eu acho que isso daí... Mas veja, eu estou falando 3 meses antes da eleição. Para mim, tudo isso aí é mentira. Aí falou uma frase que eu achei incrível. A frase foi assim, essa gravidade toda foi tudo inventado pela Folha de São Paulo. Que teria inventado tudo. A frase não foi dita para mim, mas eu estava muito perto. Eu fiquei quase 20 dias na UTI. Né? Eu sei perfeito... Eu pensei assim, o que eu faço agora? Né? Eu finjo que eu não ouvi, eu vou bater nessa pessoa, não é? Porque eu vou chamar de idiota, não é? Eu tinha ali uma decisão a ser tomada, né? Naquele contexto, assim. Eu tomei a decisão que tinha que ser a mais razoável para a minha família ali, porque talvez, sei lá, se eu ouvisse em outro contexto, outra coisa, talvez eu tivesse batido na pessoa, assim, assim, enfim, poderia ter acontecido. Então, quer dizer, como é que a gente lida com uma situação como essa, né? Assim, eu não sei a resposta, entende? Quer dizer, a pessoa estava falando isso tranquilamente. Por quê? Porque provavelmente com ela não aconteceu nada, por algum tipo de sorte, né? Então, exato, é uma pessoa, exato. Não existe alguém... Tem alguém aqui que não conhece alguém que... Não tem, todo mundo viu alguém que no meu caso fui eu, né? Eu fiquei, como eu disse, eu fiquei quase 20 dias na UTI, as pessoas morriam do meu lado. Como é que eu posso ouvir isso? Mas também, então fica nessa situação, o que nós vamos fazer, não é? Agora, não fazer nada nós também não podemos, né? Senão vai ser tudo a Folha de São Paulo, como parecia uma coisa, quer dizer, vai ser tudo esse nonsense. Então a gente vai precisar pensar, né? Agora a gente pode começar. A gente pode começar falando como o Pedro disse, falando, olha, regionalismo, a gente pode, essas pequenas situações, elas podem ir ajudando, desde que a gente consiga somar, né? Desde que a gente consiga refletir numa condição como essa, que é muito difícil, porque o que eu penso, né, diante de tudo? A gente viveu uma situação na primeira eleição, mas na segunda eleição, como é que 50 milhões de pessoas foram capazes de votar num negócio desse na segunda eleição? É uma coisa inacreditável. É um negócio que você fica vendo tudo que o sujeito foi à TV imitar gente com falta de ar. Depois disse que não imitou. E estava no YouTube. E mostra, no YouTube ele disse que não está no YouTube. Isso é uma coisa muito estranha. É uma situação, realmente, em que as pessoas são 50 milhões. Não é só o meu prédio. É o meu prédio, é o prédio do lado, é todo o bairro. E então, é assustador, exatamente essa. Exato, É uma situação que a gente fica ali pensando...
E o pior, sabe o que é pior? É que a gente às vezes pergunta, mas quem são essas pessoas? Mas a gente sabe quem são essas pessoas, são os nossos vizinhos. Eu ainda tenho a sorte de não... Porque tem muita gente aqui e tal que ainda é gente da família, não é o meu caso. Quando minha família é muito pequena, não vivi isso, ainda bem. Mas é o primo da pessoa, tem gente que é o pai, né? Tem gente... Então, talvez a gente possa também pensar o que foi que aconteceu, né? O que foi que aconteceu para que uma sociedade conseguisse fazer esta segunda eleição em que, depois de um genocídio declarado, né, assistido por todos, visto, né? Por exemplo, eu estou falando coisas pessoais, né, porque eu também não sei falar nada de outras coisas, mas, sei lá, por exemplo, eu tenho um irmão que vive no exterior. Né? O país em que meu irmão vive é a Austrália. O governo australiano é de direita. Quer dizer, o que aconteceu? O governo australiano ele organizou tudo, né, de direita, um governo completamente conservador. Eles fizeram tudo direitinho, quase ninguém morreu. Era só ter feito isso, assim. E nem era um negócio de direita, de esquerda, tinha que chamar o médico vai, mas eles me chamam um general, que não sabe nem onde fica o norte e o sul. Quer dizer, alguém acha que isso foi de propósito? Não é isso foi uma coisa calculada, né? Aquele outro ministro, que era um cara de direita, ele avisou para todos, ou a gente faz assim, ou vai ser uma tragédia. Parece que ele estava dando a receita. Então, a gente vai fazer a tragédia. Né? E aí arrumaram alguém que ia fazer a tragédia. Agora, eu não sei te responder. O que a gente vai fazer com isso? Eu não sei. É difícil, né? A gente vive uma situação... E aí, só respondendo a outra metade, né, a outra pergunta. Quer dizer, será que essas pessoas leem os meus livros? Né? Os meus leem, porque eles me processam. Né? Então, como oficial de justiça chega na minha casa, eu sei que eles leem. Os meus, eles leem. Eu obtive algum tipo de formato nas minhas coisas, que isso eu consegui, né? Eu consegui poucas coisas na vida, mas essa eu consegui. Mas eles leem e tem uma coisa um pouco de... E aí eu preciso enfrentar, né, essa situação toda. Né? Eu preciso... Leem, porque eu leio os jornais, e eles vão aos jornais fazer essas coisas. E tal. Então, eu tenho... Para mim, sei lá, por exemplo, aqui, para mim, está ótimo, assim, para mim, né? Porque desde ontem só se fala em mim e na minha colega. Então, a gente vive uma situação diferente, mas saindo daqui, né, quando tudo acaba e a gente volta, o mundo vai começar a se organizar de novo, né, para que o combate venha novamente. Então, a gente vive sempre essa situação. Mas eu consegui, né, provocar um certo... Eu consegui embaraçar, isso eu consegui, eu falo sem nenhum cabotinismo, nenhum. Eu consegui provocar a minha classe social, isso deu certo. Não foi algo assim, não é algo que tenha, mas um pouquinho ali eu consegui, né? Assim, então tem que ver agora também qual é o grau disso, né? Porque essa gente é muito ruim, eles são muito baixos, né? É uma coisa muito... não é uma pessoal... quer dizer, como eu disse no início, não quero me alongar tanto, mas, como eu disse no início, não quero repetir, quem conseguiu votar nesse sujeito, nesta segunda eleição, é uma pessoa que, eu digo com sinceridade, eu não sei se tem muita saída. Né? Eu não sei muito bem, assim, se... só que são 50 milhões, 49 milhões, na verdade. Enfim. Depois eu falo. Então me dá, se eu falar. É bem interessante, assim, eu já... Está mais um momento presencial, né, esse movimento literário, essa feira, e ter observado assim, as transformações dela, quando a gente tinha antes, sem querer pré-julgar ninguém, uma leitura de pessoas que vinham com o seu escarpão de salto palito, que não conseguia andar, e que hoje você acaba vendo a pessoa que veio mais, né, desapegada de uma série de coisas, que eu acho que é um pouco disso que a gente precisa, mais à vontade e tal, para participar disso.
E a feira, ela tem um tema bem interessante, está homenageando uma escritora negra, e o foco da feira é falar o quê? Falar em ver o invisível, que eu até acabo sentindo falta, de repente, de se ter em todos os locais onde acontecem essas mesas, ter a figura dessa pessoa com essa fala de que a gente está trabalhando uma proposta de se ver o invisível. Quando a gente vai nas margens, quando a gente vê surgir através das pequenas comunidades, lá, as comunidades muitas das vezes mais carentes, os rebentos literários que, de uma certa forma, estão mudando o foco de leitura que nós tínhamos antes, que sai daquela leitura muito intelectualizada que passa para um ambiente mais de sentimento, que é uma proposta, de repente, do presidente atual, por tudo que ele passou. E de encontro a um presidente que era totalmente ao contrário disso tudo. Então, eu acabo assim, meio que sentindo falta de uma coisa mais coesa nesse sentimento, quando a gente fala no ambiente literário, de uma maneira que tudo isso chegue a essas margens, entendeu? Não sei, que se cria um ícone, quando a gente tem, por exemplo, em algum momento da arte, voltado para artes plásticas, por exemplo. Não, a gente vai ter um ano e manifesto que todas as nossas capas vão ser vermelhas, ou seja lá uma outra cor que venha a ter, entendeu? Não, então a gente vai ter um momento político, assim, com envolvimento na literatura, hoje, fazendo uma unidade desse grupo de escritores, estabelecendo alguma coisa com uma linguagem, de uma certa forma, até mais simples, né, que consiga chegar aos outros ambientes, que é o que a gente percebe que acaba faltando, entendeu? Quando você pega, por exemplo, o resultado das eleições hoje, quem que foi lá votar e conseguiu eleger o presidente, entendeu? Eu acho que é um trabalho mais ou menos por aí, porque a gente vem até hoje, de uma certa forma, apostando muito numa intelectualidade que não chegou a lugar nenhum, que só fez fragilizar vários pontos, que são os pontos que a gente está tentando recompor hoje, entendeu? Então, acho que é legal assim, a gente passar um pouco disso, principalmente da homenageada do evento, né, esse ano, e com essa fala de trabalhar a invisibilidade. Não sei o que vocês acham, como é que vocês tratam isso. Perfeito. Justamente o tema, né, relembrar, a gente esquece do próprio tema da Flip, né, que é isso, né, de ver o invisível, né, e de como isso tem que ser colocado na prática mesmo, né, e não apenas como uma homenagem unicamente, né, mas trazer também propostas, né. E eu acho que quando a gente pensa em possibilidades e propostas, né, a gente está falando de políticas públicas, né? E falar de políticas públicas é pensar, né, em governantes, em as pessoas que estão ali, né, no poder, que vão instituir alguma coisa, se elas também estão olhando nesse sentido, né, se é isso que também elas querem, porque se você não constrói, por exemplo, uma biblioteca numa ilha, né, a Abaetetuba tem 72 ilhas, né, a população ribeirinha é muito grande. Se você não constrói uma biblioteca na ilha, né, como é que você vai favorecer o acesso dessa população à leitura? Né? Aí daí, por exemplo, os projetos que existem, né, de algumas prefeituras, que é a biblioteca itinerante, né, que coloca os livros no barco e leva, né, até a população. Mas assim, são iniciativas, né, ainda poucas. Né? Eu penso que é preciso, sim, levar o livro, né, até toda a população, né, o acesso à leitura, esse ver o invisível, é levar, né, não apenas produzir literatura que fale disso, né, mas é levar também esse acesso do livro para essas pessoas, né, para que elas possam também, né, ter contato com essa produção, né, por exemplo, na minha cidade só tem uma biblioteca, né, sempre foi só uma biblioteca municipal, né, mas não tem livraria, né, então assim, e tem cidades que não tem biblioteca. Então, assim, eu ia em bibliotecas, né, porque eu tive alguma professora que conseguiu colocar aquele gosto pela leitura, né, e colocar o gosto pela leitura depende de políticas públicas, né, que vão fazer essa inclusão. Né, porque como é que você, por exemplo, eu lembro de uma... eu até registrei, porque era elemento para eu colocar numa outra narrativa. Eu lembro de um episódio em 2019 já, que havia algum transporte de livros paradidáticos para Altamira, eu acho, e, de alguma forma, esse caminhão ele foi desviado, né, destruíram a carga desse caminhão. Então, esses livros não chegaram a essa escola e ficou tudo por isso. Né? Então, quer dizer, que tipo de política é essa que não favorece, né, a chegada do livro, né, o acesso daquela população aos livros? No próprio Bacurau, né, eles mostram isso, né, os livros lá. Então, eu penso que é isso, né? É a iniciativa da política pública, né? De tentar trazer essa visibilidade. Eu concordo inteiramente. Eu acho que
acho que a gente tem que ter, de fato, uma desconfiança, porque a intelectualidade também é um lugar de poder, né? Assim, e você tem toda razão. Se as pessoas que não têm esse espaço de poder, possivelmente é um espaço de poder que realmente falhou, né? Porque se as pessoas que não estudaram, né, se as pessoas que não tiveram a possibilidade de ir à escola tivessem só elas votado, não teríamos passado tudo que a gente passou. Porque, como eu disse, basta olhar os mapas eleitorais, né? É só simplesmente fazer isso. Então, eu acho que você tem toda a razão. A gente precisa realmente desconfiar do que é oficial, né? Do que é... E mesmo a literatura, ela não é inocente na história. Né? A literatura, ela é, muitas vezes, ou os livros, a classe intelectual, eu não sei exatamente o nome, ela também é um lugar de poder, né? Em que as pessoas exercem os seus poderes, fazem os seus contatos. Às vezes, elas são chamadas de grandes escritores porque fizeram os melhores contatos, porque, em vez de estarem aqui, estão ali tomando alguém com alguém que domina um poder e tal. Então, você tem toda a razão, realmente. É uma ferida que precisa ser enfrentada. Né? O que adiantou todo mundo estudar tudo que estudou, se depois quem foi eleito fez tudo o que fez? Sem dúvida. Agora, tudo isso é um grande embaraço. Né? A nossa comunidade... A nossa comunidade ela está muito embaraçada. Eu acho ótimo, eu quero que se dane mesmo que enfrente isso mesmo, exatamente. É um grande embaraço. Né? Quer dizer, nós tínhamos um cânone literário, como você disse, até alguns anos atrás, que são poucos anos. Né? São anos, se o evento tem 20 anos, é um ano que não incorporava uma pessoa como Carolina Maria de Jesus, que é uma grande escritora e acabou. Que não tem muito... Então, as pessoas ficam assim, Carolina Maria de Jesus, uma favelada... Não tem nada de favelada, porque o que importa é o texto dela. O texto dela é um texto de um nível que está como Lima Barreto. Né? Porque é um alcoólatra, James Joyce também era alcoólatra. Então Proust também era. Né? Então você tem ali as pessoas... Então, não é bem isso, exatamente. Você tinha um meio que, até 8 anos atrás, Carolina... Nós temos uma homenageada da feira que não faz parte do cânone. Quem fazia parte do cânone? José de Alencar. Ela tem o mesmo nível de José de Alencar. José de Alencar é alguém que não prestava ainda, né? Que é escravagista, era não sei o quê. É claro que isso daí é sinal... Quem é que faz o cânone? Quem é que fez a lista? Alguém fez essa lista aí, colocou José de Alencar e tirou Maria Firmina dos Reis. Agora, o que precisa ficar claro nisso? Né? Essas pessoas têm nome. Né? Fizeram as coisas uma vez, sabe uma vez? Uma vez eu estava viajando, e aí... Eu estava nos Estados Unidos, numa universidade. E aí um professor falou uma coisa que eu achei incrível. Né? Ele falou assim, olha, até algumas décadas atrás, os ônibus americanos eram racistas. Porque sentavam separados. Ônibus, por acaso, é racista? Ônibus é só ônibus, não fala nada. Racista é quem fez a lei. Né? Você tem que ter um nome para a pessoa, não um ônibus. Né? Ou seja, isso precisa ser colocado. Quem é que fez essa lista? Quem é que está, até há poucos anos atrás, dizendo que ele é regionalista e eu sou central porque eu vivo em São Paulo, a pessoa vive... Quem põe os pontos no mapa? Essas coisas precisam ser faladas, as pessoas precisam ser chamadas à responsabilidade. Né? Então, por isso que eu acho que tem que ter sempre muito cuidado, né, com o poder. Né? Todo poder é problemático. O poder literário também é um poder. Também é problemático, como os outros. Eu concordo com o que você disse. Mas tem gente de Salto até agora aí, né, que diminuiu. Esse pessoal está caindo aí na rua. Ali tem... Então, mas eu acho que você tem razão, diminuiu bem, porque então a galera que escorrega, o que a pessoa veio fazer aqui de salto alto, né? Quer dizer, acho que errou o coquetel, né? Acho que tinha que ter ido em outros lugares. Eu vi um escorregão, que eu falei, mano. Gente, queria agradecer, Lísias, Pedro. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Obrigada a vocês. Tá? Agora eles vão estar autografando aqui os livros. Tá?